Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos, capítulo 9, versículo 24. Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com um filho enfermo, constitui a expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus, todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior, participam das edificações alusivas à crença, contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão, ao mesmo tempo, ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Emmanuel. Bom, o texto de hoje é um texto muito bonito do livro Pão Nosso, capítulo 123. Esse texto faz a gente refletir bastante na nossa condição humana. E o Emmanuel traz essa reflexão para a gente. Primeiro foi Jesus, que, demonstrando toda a sua sabedoria, em uma frase, ele colocou o homem numa situação de grande reflexão. E Emmanuel pega essa situação de grande reflexão que Jesus colocou o homem, que chegou com a filha doente, pedindo para que o Cristo curasse, e Emmanuel trouxe para todos os homens, e trouxe inclusive para as nossas religiões, para as nossas casas religiosas, para os nossos círculos religiosos. Então são 3 momentos a reflexão desse texto. No primeiro momento a gente reflete sobre o fato. Um fato restrito ao Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 9, versículo 24. A gente vai conversar exatamente sobre o versículo. Depois a gente sai do versículo e vai no raciocínio do Emmanuel, tirando do homem que se dirigiu a Jesus com a filha nos braços e trazendo para todos nós. E num terceiro momento a gente pega desse homem e traz para os nossos círculos religiosos. É a conduta humana diante da necessidade, diante da busca de Jesus. E por fim, por falar em busca de Jesus, esse texto também tem um vínculo com o texto da semana passada, quando Jesus perguntava aos discípulos que o seguiam: que buscais? Como se perguntasse: o que vocês querem? O que vocês querem de mim? O que vocês buscam? Qual é a finalidade da vida de vocês? Então esses 2 textos estão muito próximos, o raciocínio deles. Por isso mesmo, o de hoje, Condição Comum, é a sequência do Que Buscais da semana passada. Mas o texto é esse livro Pão Nosso, capítulo 123, Condição Comum. Depois a gente vai entender até por que Emmanuel dá esse título. Porque no Emmanuel não tem uma letra fora de lugar. Condição comum é o título. Mas olha o versículo. Marcos, capítulo 9,
versículo 24. Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Nós vamos trazer 2 versículos anteriores a esse, para a gente conversar sobre o que aconteceu aqui nesse momento. Um pai com uma criança adoentada, enferma, necessitada, um pai cansado do sofrimento, cansado de ver aquela pessoa, aquela figura que ele tanto amava, tentando fazer alguma coisa e não conseguia. Ouviu falar em Jesus e enxergou em Jesus a esperança, enxergou em Jesus a cura do seu filho. E foi até Jesus e perguntou para Jesus: se podes algo, socorre-nos, compadecendo-te de nós. Virou para Jesus: se você pode fazer alguma coisa, por favor, nos socorra, tenha compaixão de nós. E a resposta de Jesus foi de uma sabedoria extrema. Jesus colocou ele numa situação muito curiosa. Jesus disse: se o podes, todas as coisas são possíveis ao que crê. Ele trouxe toda a sua esperança e colocou numa coisa lá fora. O lá fora era Jesus. Alguém lá fora ia curar o seu filho. E esse alguém lá fora era Jesus. E ele perguntou para Jesus: se podes, nos ajuda, nos socorra. Jesus falou: se eu posso, deixa eu te devolver a bola para ver o que você vai dizer. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Aí ele devolveu para o homem com o filho nos braços. Olha a situação desse homem. Olha o dilema que ele estava com essa criança nos braços. Jesus devolveu para ele a responsabilidade. Se crês, e olha a reflexão do homem nesse momento. Imagina, se eu disser que eu não creio, meu filho não vai ser curado. Então eu creio. Mas Jesus disse que todas as coisas são possíveis ao que crê. Então, se eu disser que creio e a minha crença não for suficiente, meu filho não vai ser curado. O que eu quero? Dizer que eu creio ou que meu filho seja curado? Olha o dilema desse pai. Imagina a gente com uma criança nos braços, que é aquilo que a gente mais quer, que a gente mais gosta, que a gente está cansado de ver sofrer, de ver chorar, e pergunta para Jesus: se podes, nos socorra. E Jesus: se podes, tudo pode aquele que crê. E eu queria poder, mas eu não sei se eu posso. Olha a saída do pai, né? Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. A saída também foi perfeita. Eu creio sim, mas se a minha fé não for suficiente, completa uma coisinha, dá uma ajuda. Olha a sabedoria do pai. Ele não foi forte o suficiente para falar eu creio. Ele não teve a fé suficiente para falar eu creio. Ele não teve a força suficiente para falar eu creio. É preciso ter confiança, é preciso saber o que está dizendo, né? Numa situação dessa, para falar eu creio. Só aqueles que, como dizia Humberto de Campos, não mais creio porque sei. Só aqueles que não mais creem porque sabem, porque já experimentaram Jesus. Esses falariam eu creio. Mas se ele falasse só eu creio e a crença dele não fosse suficiente, ele ia continuar com o filho nos braços, morrendo, adoecido, fazendo ele sofrer. Então eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, aumenta a minha fé, me ajuda a crer melhor, que com isso ele resolveu a situação. Então essa é a situação do texto do Evangelho. Linda situação, por si só já é bonita. Jesus devolvendo a situação da nossa fé para nós mesmos.
Aí Emmanuel pega e dá um nome ao texto, condição comum. Que condição comum? A condição desse pai é a condição de todos nós. Nós vivemos na mesma condição desse pai. Só que cada hora a gente está com um filho diferente nos braços. Às vezes é um filho genético, às vezes é uma coisa que a gente quer muito, às vezes é uma necessidade, às vezes é uma dor, às vezes é uma doença, é uma aflição qualquer. E a gente vive com essa criança nos braços, simbólica. A gente vive simbolicamente com alguma coisa nos braços, pedindo para Jesus que está lá fora resolver para a gente. E ele devolve para a gente, não sou eu aqui fora que vou resolver. Eu posso, mas todos podemos quando cremos. Aí ele devolve para a gente. Aí eu fico com essa aflição e eu não posso mais resolver ela lá fora. Eu tenho que criar uma situação dentro de mim. E eu preciso dizer eu creio, mas eu preciso realmente crer. Porque se eu disser eu creio, a coisa não se resolve. Então eu preciso crer, mas eu preciso sempre também pedir, Senhor, abençoa a minha incredulidade, me ajuda a crer melhor. E Emmanuel pega esse texto tão lindo e começa com o seguinte: aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Então Emmanuel já tirou da primeira reflexão nossa, que era do Pai, e trouxe para esse homem, colocando esse homem como se fosse todos nós, né? Esse homem da multidão, qual é o homem da multidão? O homem comum. Onde é que está o homem comum? É a condição comum de todos nós. Qual a condição comum? A condição humana. Todos nós somos humanos. Então essa é a condição humana, essa é a condição comum, essa é a condição da nossa imperfeição, essa é a condição da nossa fé insuficiente. Nós somos insuficientes na fé, porque a nossa fé não é suficiente para resolver as nossas questões. Porque a gente precisa sempre. O Pedro, quando o Pedro foi andar sobre as águas, ele começou acreditando, Jesus falou, venha, você pode. Eu estou aqui para te ajudar. Ele deu alguns passos e fraquejou na fé e se afundou. Somos nós esses. Eu creio, Senhor. Mas aí a gente dá mais alguns passos com as nossas crianças nos braços e nós afundamos. Por isso a gente sempre pede, Senhor, abençoa a nossa incredulidade. Né? E Emmanuel diz que aquele homem da multidão somos nós, os homens. Né? Expressão representativa do espírito comum. Esse homem representa a todos nós, da humanidade terrestre. Por que da humanidade terrestre? Porque aqui, planeta imperfeito. Essa condição comum é a condição da imperfeição. Certamente no mundo regenerado, a condição comum ao homem não é essa falta de fé. Certamente no mundo superior, esse homem já seria suficiente em fé para resolver essa situação. Não buscaria lá fora, porque ele teria o Jesus dentro dele. Ele teria santificado o nome do Pai. Que santificado seja o vosso nome, é santificar esse nome na fé. É essa a condição. Né? Mas quando ele diz a humanidade terrestre, é essa nossa humanidade imperfeita, que quer, mas ainda não consegue. Aí Emmanuel traz alguma coisa além ainda. Ele trouxe o caso do homem, do Evangelho, passou para o homem comum, como todos os homens imperfeitos, nessa humanidade terrestre, nesse planeta imperfeito. Agora ele traz para os círculos religiosos. Aí nos círculos religiosos são as religiões onde a gente chega com as nossas crianças também nos braços. Encontrando nas religiões que a gente procura, o Jesus que o homem encontrou. Então a gente chega nas religiões também com as nossas crianças, com as nossas aflições, com os nossos desejos, com os nossos pedidos, com as nossas questões, todas nos braços, pedindo, Senhor, se podes, nos socorra. E Jesus fala, e as instituições devolvem para a gente, quando são instituições
de representação divina realmente. Se podes, tudo pode. Todos podem, aqueles que têm fé. E a gente fica com medo da nossa fé não ser suficiente. E ele diz, os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Tá, todo mundo faz isso, faz aquilo, acende aqui, acende ali, faz, né, as formas exteriores, etc. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. A mesma imagem do homem, né? Nos círculos religiosos, a gente está lá, aqui é a casa de Deus, aqui é isso, aqui é aquilo, a gente faz isso, a gente faz aquilo, tem todas as fórmulas, tem tudo isso, e a gente acredita realmente, faz realmente, tem muita verdade mesmo. O problema não é da casa, o problema é dos homens, né? Agora, a gente comenta, a gente fala, a gente vive no ideal a fé em Deus. Mas no momento que o nosso filho adoece, ou o filho real, genético, ou aquilo que a gente tanto quer que aconteça, ou que socorra a nossa vida, né? Nesses instantes de tempestade, que escurece o tempo, nós perdemos a esperança, nós escurecemos também. E a esperança é característica do cristão. O cristão não perde a esperança, porque a luz do cristão não se apaga. E essa luz é o Cristo dentro de si. E nesse caso aqui, ele está dizendo, nesses círculos religiosos, todavia, nos instantes da tempestade, são escassos, são muito poucos os devotos que permanecem firmes na fé. São muito poucos aqueles que falam, eu creio. São muito poucos. Nós não somos desses. Na hora da dificuldade, eu ainda não faço, eu creio. Eu sempre falo, eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Dá uma forcinha a mais. Eu ainda não sou suficiente. Eu ainda preciso. Né? A gente sempre vai buscar alguma coisa a nos completar. Isso aí não é o problema. A questão é que a gente não tem a fé. Aí dentro desse raciocínio, Emmanuel continua o texto. Revelam-se as massas muito atentas. As massas, os homens, nesses círculos religiosos, elas estão muito atentas aqui aos cerimoniais do culto, participam das edificações alusivas à crença. Até aí está tudo bem. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Por que Emmanuel colocou? Enquanto está nos cerimoniais, nas edificações, participando das questões lá, dos círculos religiosos, está tudo bem. Mas ante as dificuldades do escândalo, quais são as dificuldades do escândalo? Ele trouxe o Evangelho, Emmanuel. O que Jesus disse? O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo veio. Então, o que é esse escândalo? Quando ele falou da humanidade terrestre, da imperfeição da humanidade terrestre, essa imperfeição faz a nossa condição de imperfeito, a nossa condição comum, cometer escândalos. Por isso ele é necessário, ele é próprio do mundo de imperfeições. No mundo de imperfeições, os escândalos são próprios. É da natureza do mundo de imperfeições os escândalos. Mas a gente deveria saber que ai daquele por quem o escândalo veio. A gente sabe que no mundo de imperfeições os escândalos são comuns. O que a gente às vezes esquece é que as aflições, quando vêm, são o nosso reencontro com os escândalos que nós demos. Aí nesse momento a gente fraqueja. Nesse momento, ele diz, quase sempre toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Acusações recíprocas. Ninguém se entende, ninguém se compreende, ninguém se perdoa, ninguém aceita uns aos outros. Olha o básico da doutrina cristã, amai-vos uns aos outros. Compreenda essa nossa condição comum de imperfeição, e dentro dessa nossa condição comum de imperfeição, todos erramos, todos cometemos escândalos, e nós devemos ter uma compreensão construtiva
Não é aquela compreensão que passa a mão na cabeça para a pessoa continuar cometendo novos escândalos. Não. É uma compreensão que constrói, compreensão construtiva, aquela de Jesus, que não acusa, mas orienta. Vá e não peques mais. É construtivo isso. Ele não só cura, mas ele fala, vai e não peques mais. Faça diferente. Né? Siga-me. Essa mudança. Aí a gente entende por que ele falou que a gente chega com as nossas dificuldades nas casas religiosas, pedindo para as casas resolverem, para o Jesus exterior resolver, para as coisas se resolverem. E não é assim, né? Mas enquanto a gente está nos cerimoniais e na prática da crença, está tudo bem. Mas quando a gente se reencontra com os escândalos que a gente já cometeu, e o escândalo vem imediato, vem um tempo depois, vem encarnações depois, e a gente nunca sabe de onde vem os nossos reencontros, né? Quando são marcados ou quando estão marcados, mas que a gente sempre se reencontra com eles, isso está na lei. A gente não foge disso, né? E aí essas acusações recíprocas são a incompreensão. Mas ele continua dentro dos círculos religiosos. Não é, mano? Se falha um missionário, olha as incompreensões e acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. O missionário é humano também. O missionário também é imperfeito. Ele não é Jesus. Ele também está na luta. Ele também está na condição comum. Né? E por que se falha, verifica-se a debandada? Porque eu queria o serviço para mim que me atendesse sem falha. Eu não quero que a imperfeição se volte para mim. Para mim eu quero a perfeição, mas eu não dou a perfeição. Eu ofereço a minha imperfeição e exijo para mim a perfeição. Olha que troca que eu faço. Por isso que Emmanuel fala que nós somos devedores na economia da vida. Por que eu sou devedor na economia da vida? Porque eu dou imperfeição e exijo perfeição. Não está complicado isso? Deveria ser o contrário. Jesus fez o contrário. Os grandes fizeram o contrário. Receberam imperfeições e doaram perfeições. Ou quase perfeições, no caso de alguns grandes humanos aqui. Jesus só doou perfeição. Mas pega um Chico, pega uma Irmã Dulce, não precisa nem tão longe assim. Quanta gente já consegue doar coisas melhores do que as que recebe? Essas pessoas começam a ser trabalhadoras do Cristo, começam a ser devedoras. Nós achamos que somos credores do mundo, que o mundo nos deve. Eu dou ao mundo todas as minhas imperfeições, toda a minha condição comum, e quero receber do mundo as perfeições. Senão, é a debandada que ele falou. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, esses homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições, cegos ou indiferentes às finalidades da instituição. Qual seria a finalidade de uma instituição desses círculos religiosos que ele citou ali na frente? Qual é a grande finalidade? Auxiliar cada um a fazer a comunhão com Deus, que é esse processo que a gente não sabe quando termina. Mas diante da imperfeição dos homens que militam nos círculos religiosos, muitas vezes esses círculos religiosos não conseguem fazer esse trabalho. Porque muitas vezes esses homens imperfeitos que estão à frente desses círculos religiosos, eles nem percebem, eles estão cegos às finalidades e indiferentes às instituições. Eles não percebem que aquelas instituições, a finalidade delas é servir as pessoas. Eles querem fazer o contrário, que as pessoas sirvam a instituição. Quantas vezes a gente já viu isso ao longo da história? Quantas instituições já se serviram da fé dos homens? Mas não era para os homens crescerem na fé dentro dessas instituições? Era, mas tinha homens falíveis dentro dessas instituições, muitas vezes cegos às finalidades dessas instituições e outras tantas vezes indiferentes a essas finalidades, distorceram as finalidades dessas instituições
E muitas vezes essas instituições, com as finalidades distorcidas, ficavam brigando umas com as outras, disputando fiéis, como se disputa benefício, como se disputa lucro. Fiel não é isso, mas a gente nem vai entrar por aí, né? O Emmanuel está trazendo essa discussão e dizendo que em tal movimento, que movimento? Um movimento onde homens imperfeitos e falíveis, muitas vezes cegos às finalidades da instituição e outras tantas vezes indiferentes também às instituições, esse movimento de insegurança espiritual. O que aquele homem que estava nos braços sentiu quando Jesus falou que tudo podia para aquele que tem fé? Insegurança espiritual. Ele não teve essa segurança, a fé dele não foi suficiente. E nesse movimento de insegurança espiritual, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Como é que a gente vai construir a fé, né? É isso que ele está querendo trazer, uma discussão profunda para as instituições, para os círculos religiosos. Não necessariamente só institucional, os círculos religiosos, né? O ambiente religioso. Né? Nesse ambiente religioso, esse movimento de imperfeição humana muitas vezes compromete a construção da fé, quando na verdade a finalidade desses círculos religiosos era favorecer a construção da fé. E aí isso gera uma insegurança espiritual, e essa insegurança espiritual é a falta de fé. E a gente não consegue, por isso que a gente teria que falar, se a gente fosse humilde, Senhor, eu creio, mas abençoa a minha incredulidade, por causa da minha insegurança, da minha fraqueza, da insuficiência da minha fé. Aí eu seria pelo menos humilde. Né? Aí essas criaturas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. E aí a gente fica brigando, mudando de religião. A religião me atendeu, a religião não me atendeu. Essa eu quero, essa eu não quero. Ah, eu não gostei como falaram comigo. Ah, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Fulano fez careta para mim. Sabe? E a gente fica buscando as imperfeições dos homens. Mas essa é a nossa condição comum. É melhor olhar as convergências, e especialmente aquelas convergências que sinalizam para os ensinamentos do Cristo, que reconhece as imperfeições, mas de maneira construtiva, de maneira compreensiva, uma compreensão construtiva. E Emmanuel diz, somos defrontados ainda, além desses líderes, além da comunidade crente, né, do pessoal que ele diz que é indiferente e cego, ele diz que nós somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis. Quanta infantilidade espiritual caminha por entre as instituições, por entre esses círculos religiosos. Quanta infantilidade espiritual, nossa inclusive hoje também. E essa infantilidade espiritual, ela não constrói a nossa fé. O céu, o inferno, o medo, o pavor, o Deus que castiga, o Deus não sei o que, sabe? Quantas coisas infantis que a gente ainda comete e a gente vive nesses círculos religiosos que não acrescentam muito à nossa fé. Discriminações, isso pode, isso não pode. A velha história, o sábado para o homem para o sábado, né? Fora das instituições não vai haver salvação, ou fora da caridade não vai haver salvação. Né? E a gente vai levando. Né? Aí a gente é defrontado pela incerteza, que não inspira fé, não inspira segurança, desses espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Quando ele fala que a gente é influenciado e é confrontado e convive com esses espíritos infantis que geram incerteza, e esses espíritos que mal começam a conceber noções de responsabilidade, o que ele está dizendo? Ele não falou dos escândalos ali atrás? Quando ele diz que mal começam a conceber noções de responsabilidade, ele está dizendo que mal começam a perceber que no mundo
o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo veio. E está ali numa instituição, num círculo religioso, cometendo escândalo. Era o último lugar para eu ir cometer um escândalo. Seria o último lugar onde eu teria que ir para cometer um escândalo. Então eu sou cego e indiferente, porque eu vou lá para satisfazer meu egoísmo, para satisfazer meu orgulho, para ser o dono, para ser o mais forte, para ser o mais poderoso, para ser o mais vaidoso, para ser o mais isso, o mais aquilo. Olha só que infantilidade espiritual. Para disputar entre os irmãos algumas coisas. Olha que infantilidade espiritual. Eu nem comecei a perceber a noção de responsabilidade. Que noção de responsabilidade? Eu respondo por tudo isso. Tudo isso são escândalos que eu estou cometendo. E vou receber de volta todas as consequências desses escândalos que eu continuo a promover dentro de instituições e de círculos religiosos. Então eu chego nesses lugares com todas essas situações. Como construir a fé? Ele está colocando, né, que não é fácil realmente. E por fim, ele diz: felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercam do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Felizes, pois, os pelo menos humildes, que quando chegam diante do Cristo, ou quando chegam diante de representações do Cristo, que são esses círculos religiosos, que estão em função do ensino cristão, que estão em função da construção da fé, da facilitação da construção e da caminhada humana em busca da comunhão com Deus. Quando eu tiver isso, pelo menos que eu tenha a felicidade de imitar aquele pai e falar: Senhor, a minha fé também não é suficiente. Confessa a precariedade da posição íntima, que a fé é posição íntima. E confessar a precariedade da condição íntima para quem é orgulhoso é muito difícil, porque a gente não admite essa precariedade. Por isso, a primeira bem-aventurança é a humildade, porque a gente começa a perceber as nossas precariedades, as nossas insuficiências. E quando a gente não é mais suficiente, a gente percebe que tem algo lá fora maior do que nós. Assim, afirmando a crença com a boca, eu creio, Senhor. Pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé. Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Eu choro diante do medo da minha fé não ser suficiente. Eu choro diante não é nem medo, da constatação da minha miserabilidade espiritual. Eu sou um espírito ainda muito insuficiente. Olha que humildade. Diante de Jesus, eu reconheço a minha precariedade, a minha miserabilidade. Olha que texto lindo. E Jesus falou isso em uma frase. Olha quanta conclusão a partir de uma frase. Aí agora, já no encerramento, no final, a gente faz um vínculo desse estudo de hoje, desse texto de hoje, com o da semana passada, que era Jesus perguntando ao discípulo: o que buscais? O que é que a gente busca? Nós somos homens com as nossas crianças nos braços, nos dirigindo para lá e para cá. E o que é que a gente faz? O que é que a gente está buscando? O que é que a gente está procurando? Né? No texto da semana passada, repetindo um pouco aqui, só para fechar o assunto, o Emmanuel diz: a aquisição de valores religiosos é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva para Deus. Então, a aquisição de valores religiosos significa o quê? Construção da fé. Significa diminuir a minha miserabilidade espiritual, aquisição de virtudes, caminhar no nosso deserto, no deserto das nossas imperfeições. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino. Qual é o departamento divino? Os círculos religiosos. Não são departamentos divinos para auxiliar a construção da fé? Então, os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos.
O que eu estendo de viciação dos meus sentimentos ao departamento divino? Eu coloco todas as minhas imperfeições, eu manifesto todas as minhas imperfeições no ambiente religioso onde eu frequento, onde eu convivo. Eu estou mostrando as minhas misérias nesse ambiente, mostrando o meu egoísmo. Sem a compreensão de Jesus, que é a construção da fé interior, né? Que é não mais creio porque sei, né? Aí é quando eu vou chegar com a criança no braço e falar, eu creio, Senhor. Eu vou fazer isso um dia. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, que é a fé é a construção do tempo íntimo, associada aos atos de cada dia. Por que é associada aos atos de cada dia? Não tem construção no campo íntimo dissociada dos atos. Jesus foi o primeiro a fazer o vínculo entre os atos e a condição interior. Porque tudo o que ele falou, ele manifestou, ele fez. Diga para João Batista o que você vê eu fazendo e o que você ouve, que ele vai saber quem eu sou. Ele já falava assim, né? Pelo fruto conhece a árvore. Então, né, não dá para eu modificar o meu campo íntimo sem modificar os atos. É mentira, é hipocrisia. Isso a gente já fez ao longo da história humana nossa. Quantas vezes a gente já fez isso? A gente, eu já entendi o Evangelho. Entendeu, mas não faz nada daquilo. Né? Então, a gente tem alguma compreensão no campo íntimo, mas não associa essa compreensão aos atos. Os nossos atos são dissociados da nossa compreensão. Aí que mora a hipocrisia. Fala uma coisa e faz outra. O que não aconteceu com Jesus, o que não acontece com os grandes. Né? Por isso ele perguntou, na semana passada, o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo. Esse umbral é o portal, né? Então o Cristo se encontra nas portas de todos os templos religiosos do mundo. O Cristo se encontra em todos esses círculos religiosos, em todos os templos, né? Perguntando com interesse, que buscais? O que você veio fazer aqui? Me mostra as crianças que você trouxe no braço. Qual a criança que você trouxe no braço? Quais as crianças? E você vem pedir para que eu resolva? A gente ainda está na infantilidade espiritual de chegar nessas casas onde o Cristo está nos portais perguntando o que a gente quer e a gente fala, eu quero que você resolva isso para mim. Será que a gente... é isso que a gente ainda faz? Né? Todos nós, porque a gente no desespero e quando a gente percebe que a gente não é suficiente, a gente pede mesmo. Mas, e o Cristo devolve para a gente. Posso, e tudo pode para aquele que tem fé. E quando ele me devolver esse questionamento, quando ele me devolver isso, o que é que eu vou fazer quando o que eu pedi, a minha fé não é suficiente? Eu não sei esperar, eu não sei ter paciência, eu não sei ter persistência, eu quero agora, eu sou rebelde, eu não entendo a aflição, eu não compreendo os outros, eu não faço nada disso que vai construir a minha fé. Então eu vou ficar, há quanto tempo eu ainda vou ficar com essas crianças simbólicas das minhas dificuldades nos braços, pedindo para que alguém lá fora resolva? E esse alguém lá fora, em nome de Jesus, fala, olha, a solução está dentro de você. É a sua fé. E eu ainda não entendi que a solução dos meus problemas não estão lá fora. Eu ainda não entendi que a solução dos meus problemas é a construção da minha fé. E que essa construção da fé não é um templo exterior, não é um tijolo em cima do outro. É um passo atrás do outro, é uma luta atrás da outra, é uma persistência atrás da outra, é uma paciência atrás da outra, é um perdão atrás do outro, é um trabalho atrás do outro, é uma encarnação atrás da outra. É difícil essa construção, mas a gente não tem outro caminho para responder para Jesus, eu creio. O único caminho que a gente tem para responder para Jesus, eu creio, é essa luta interior, é esse grande combate interior, de vencer a nós mesmos, de vencer as nossas imperfeições. E é difícil vencer nossas imperfeições. Bom, esse era o texto, um texto relativamente curto, a gente usou menos tempo, porque eu trouxe menos
outros textos, porque esse texto já estava vinculado ao texto da semana passada, eu não quis trazer outros tantos textos, porque eu quis focar nesse ensinamento do Emmanuel. Né? Eu quis que a gente pegasse a passagem do Evangelho, do pai com a criança doente diante de Jesus, da resposta de Jesus, devolvendo o problema para ele, e de Emmanuel falar, olha, esse é o problema de todos nós, esse é o problema da Terra, esse é o problema da humanidade terrestre, esse é o problema do mundo de imperfeições, as imperfeições humanas, que faz a condição comum, que faz sermos todos iguais. Por isso ele citou no mesmo texto os escândalos, que são necessários, porque são próprios da condição humana. E a gente não perdoa os escândalos alheios, mas a gente quer que perdoem e compreendam os nossos escândalos. Que Jesus nos abençoe e que esse texto faça a gente refletir cada vez mais que a resposta está na construção do reino de Deus no coração do homem. Sempre volta para o Evangelho. Não é a construção do templo de pedra, é a construção do reino de Deus. Imagina se eu tiver com Jesus nos portais, nos umbrais desse reino de Deus, do meu sentimento, do meu coração, perguntando o que queres, que buscais? E eu conseguir dizer, eu busco a comunhão com o Pai. Eu busco dizer que não sou mais eu quem vive, que é o Cristo que vive em mim. Já pensou se essa for a minha meta? Já pensou se essa for a minha busca? Já pensou se isso se transformar na finalidade da minha vida? Que Deus nos abençoe.